campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos aqui no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe e abençoe as nossas reflexões diárias. Hoje, capítulo de número 56 do livro Seara dos Médiuns. O título é O Lado Fraco. Reunião pública de 5 de agosto de 1960. O item estudado e comentado é o item 226 e a pergunta número 10. Vamos dar uma olhada no nosso livro dos médiuns, no item 226, para nós termos uma ideia do que Emmanuel nos traz aqui no texto dele. Kardec pergunta assim: se o bom médium simpatiza apenas com os bons espíritos, como eles permitem que o médium seja enganado? Olha que pergunta, meus irmãos. A resposta: algumas vezes os bons espíritos permitem que os melhores médiuns sejam enganados, para que exercitem o seu bom senso e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Por melhor que seja um médium, ele nunca é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso deve lhe servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos o médium recebe são advertências para que ele não se considere infalível, nem se torne vaidoso. O médium que recebe as coisas mais notáveis não tem por que se vangloriar disso, uma vez que o conteúdo não é seu. Como também não tem que se vangloriar o tocador de realejo, que apenas aciona a manivela do seu instrumento para obter as mais belas canções. Realejo é aquele instrumento, antigo, em que nós temos uma manivela, nós vamos girando a manivela e a música já é pré-estabelecida, então ela vai tocando ali como um rádio. E agora nós vamos então ler o comentário de Emmanuel sobre esse tema. Não apenas os médiuns, viste muita vez os melhores amigos iludidos na boa-fé. Muitos que se acreditavam resguardados pelo dinheiro caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça. Outros, que se supunham inacessíveis à tentação, desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. Grandes inteligências, categorizadas por infalíveis, rolaram na lama por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Criaturas que consideravas como sendo poemas de beleza sublime, desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso de prazer. Pregadores do heroísmo social e doméstico acabaram no suicídio, escorregando na vaidade. Nobres tarefeiros do progresso pararam a máquina da própria ação em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. Todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão pelos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Em várias circunstâncias, enganamo-nos todos em matéria de posse, em problemas de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos a honrarias ou em assuntos que se referem à preservação do nosso conforto. Se surpreendes assim o companheiro em posição de queda, ajuda-o a reerguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo
e pede a Deus que te ilumine a alma. E através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. Que interessante, meus irmãos, essas últimas frases de Emmanuel. Porque se percebemos no outro, como Emmanuel nos fala, que através da oração o nosso Pai possa nos mostrar também o nosso lado fraco, para que possamos perceber e assim antecedermos uma queda, né? Usarmos de atenção com os nossos próprios espíritos. Muitas vezes nós nos detemos em apontar o lado fraco do outro e não percebemos o nosso lado fraco. Percebemos o cisco no olho do irmão e não vemos a trave no nosso olho. A doutrina espírita, meus irmãos, nos serve de alerta. O Cristo nos serve de alerta. As nossas tarefas nos servem de alertas. Porque nós não podemos nos envolver em vaidades que facilmente nos tiram do caminho em que nós determinamos para essa reencarnação. Dentro dos nossos lares, como nos diz Emmanuel, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, nas nossas casas espíritas, muita atenção, muito respeito à nossa jornada, muito respeito à nossa reencarnação, buscar entender e compreender quem nós somos de verdade, como já nos equivocamos com muitas facilidades, como já nos perdemos, meus irmãos, em outros caminhos, e que agora estamos trabalhando incessantemente para tentarmos ficar nessa estrada do Cristo. Trabalho árduo para todos nós, e Jesus sabe disso. Por isso que nos convida a reflexões diárias, por isso que nos convida a pensar sobre nós mesmos, sobre os acontecimentos da nossa caminhada, da nossa própria jornada, sobre os acontecimentos das nossas decisões. Invariavelmente estamos tomando decisões que podem refletir no nosso próprio espírito, nos espíritos que caminham conosco, encarnados e desencarnados. Temos testemunhas encarnadas e testemunhas desencarnadas. Espíritos que nos conhecem de outras jornadas. Espíritos que nos acompanham de outros caminhos. E que agora, nesse aprendizado, nessa existência, nós queremos provar a nós mesmos que nós podemos seguir firmes nesse propósito da nossa redenção espiritual, do nosso crescimento, do entendimento, usufruindo dessa inteligência que todos nós somos dotados através do amor incessante do Pai por esses seus filhos. Por isso, tenhamos atenção conosco mesmos. Aproveitemos os nossos dias com serenidade, com tranquilidade, mas sobretudo, meus irmãos, sem nos equivocarmos no nosso orgulho e na nossa vaidade. Vamos respeitar aos nossos espíritos e compreender os nossos irmãos que caminham conosco, que trazem imensas dificuldades, que trazem medos dentro de si, que trazem limitações como nós trazemos as nossas. Por isso estamos juntos num mundo tão desafiador, para aprendermos uns com os outros. E vamos orar, e vamos pedir a Deus para que Ele nos mostre onde está o nosso lado fraco, o nosso ponto fraco que todos nós temos, as nossas tendências. Porque quando reconhecemos que todos nós as temos, está o início de um caminho melhor e de decisões melhores para todos nós. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site